Ah, como eu gostaria de apagar certas lembranças da minha mente. Aliás, quase todas as pessoas já tiveram esse pensamento alguma vez na vida. São coisas que fizemos, coisas que dissemos ou até que deixamos de fazer e dizer que nos fazem sentir culpa. Por exemplo, aquele abraço que nunca foi dado, um eu te amo que jamais foi dito, o perdão que não foi pedido, falsidade, mentiras, traições. São os nossos pecados que não querem nos deixar em paz. Mas Deus é tão misericordioso que afasta o nosso pecado de nós. Ele, que é santo, poderia nos condenar e culpar, mas a Bíblia diz que, enquanto o Oriente está longe do Ocidente, assim Ele afasta de nós os nossos pecados. Pense nisso, que alívio! Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Sabe, Deus é a verdade e Satanás, sabemos, é o pai da mentira. Isso porque a mentira é um mal básico e o alvo satânico é prejudicar principal e irremediavelmente toda a célula familiar, pois assim estará destruindo a sociedade. Sabe, as pessoas cristãs precisam ir além de simplesmente não mentir. Segundo o apóstolo Paulo, em Efésios 4:15, devemos sempre falar a verdade uns com os outros, mas fazê-lo em amor. Agindo assim, especialmente em nosso ambiente familiar, nós conseguiremos demonstrar que somos realmente discípulos de Cristo e estaremos servindo de modelos para os nossos filhos. No Salmo 34, versículo 15, as Escrituras nos garantem que Deus cuida das pessoas honestas e ouve os seus pedidos. Salmos capítulo 118, versículo 8, a palavra de Deus diz: é melhor confiar no Senhor do que depender de seres humanos. Sabe, nós vivemos em uma época em que não existem peso e credibilidade na palavra confiança. É difícil confiar em alguém, não importa o nome, não importa o que diz, onde mora e nem quanto tempo conhecemos. Por isso, facilmente nos sentimos inseguros, facilmente sentimos medo, temor de sermos traídos, enganados, assaltados e até assassinados. Temos medo que qualquer uma dessas situações aconteça com nossos familiares. Mas a boa nova é que nós temos um Deus que nós podemos confiar e é muito melhor depender dele do que de qualquer ser humano. Sabe, não importa se inimigos nos cercarem, Deus nos dará vitória através de Jesus. Ele conquistou algo que ninguém pode tirar de nós: a vida eterna. Lembre-se disso. Sabe, todas as pessoas podem receber o perdão de Deus se estiverem verdadeiramente arrependidas. O perdão tem o poder de curar. É um dom maravilhoso que Deus nos dá de graça por causa de Jesus Cristo, que já pagou o preço de todos os nossos pecados na cruz. Entretanto, as cicatrizes do pecado podem permanecer ainda por muito tempo. Por exemplo, um aborto, um adultério, palavras horríveis que feriram uma pessoa amada, maus tratos a crianças, desprezo pelos pais, entre tantos outros, são pecados que sobrecarregam o coração de culpa, a ponto de se tornar muitas vezes insuportável conviver com ela. Agora eu quero falar com você. Se você está arrependido ou arrependida e sofre com pecados do passado, ore o Salmo 51. É um salmo que trata do arrependimento e do perdão. Peça perdão a Deus e confie na sua graça. Então percebeu o quanto Deus já havia sido maravilhoso com ele, sendo fiel, amoroso e misericordioso. Essa lembrança fez com que Asaf se humilhasse diante do Pai e novamente depositasse a sua esperança nele. Sabe, eu quero falar com você hoje. Se você está sofrendo, lembre-se de tudo o que Deus já fez na sua vida. Derrame a sua aflição, a sua tristeza no altar do Senhor. Ele está pronto para tornar-se tudo o que você precisa nessa fase difícil de dor e provação. O seu refúgio, seu socorro, seu libertador é Ele. Você não está sozinho, você não está sozinha.
Deus está ao seu lado agora. Aquiete o seu coração, medite na palavra e procure ouvir o que ele tem a lhe dizer. Leia o Salmo 76. É em casa que exercitamos a nossa fé, amando o nosso cônjuge, nossos filhos e irmãos. A família que vivencia o amor de Cristo entre si torna-se um importante canal de testemunho a todo mundo. Sabe, às vezes, aparentemente é quase impossível ensinar os filhos a se amarem mutuamente e a serem amigos, não é verdade? No entanto, este é um aprendizado extremamente precioso para a vida adulta. Os filhos que aprendem a amar seus pais, amar os seus irmãos, avós, parentes, tios, amigos, enfim, desde a mais tenra idade, desde pequenos, provavelmente também serão homens e mulheres amorosos e saberão respeitar as pessoas no futuro, principalmente os das suas famílias. Pais, ensinem os seus filhos a amar, sendo vocês mesmos seu maior exemplo. Lembre-se, seus filhos observam tudo o que vocês fazem. Meu bem, que porca essa nossa vizinha! Olhe só os lençóis no varal, estão sujos. As calças do marido dá dó de ver. Olha aquela camisa, que deveria ser branca, nem tem mais cor. Dia a dia, aquela mulher fazia críticas, até que num sábado ela levou um susto e falou para o seu marido: meu bem, que milagre! Ela aprendeu a lavar roupa, venha ver, que brancura! Qual será o sabão que ela está usando? Eu preciso descobrir. O marido então, sorrindo, respondeu: minha querida, não é um novo sabão. Simplesmente eu lavei a nossa janela. Toda a sujeira que aquela mulher via nas roupas da vizinha, na verdade, estavam em sua janela. Há um versículo no Evangelho de Mateus, capítulo 7, versículo 3, que diz: por que você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho? O sofrimento também atinge pessoas que no passado cometeram pecados que marcaram as suas vidas e que agora não conseguem conviver com o sentimento de culpa, não se sentem perdoadas. São pessoas que caíram na armadilha do pecado sexual, do aborto ou que rejeitaram um ente querido, por exemplo. Mas a palavra que Deus traz hoje ao meu e ao seu coração relata que Ele cura todos os nossos sofrimentos. E Deus nos livra da culpa, cura nossa alma e renova nossa mente. Ele mandou o seu Filho Jesus para morrer por mim e por você. O Senhor não olha o nosso pecado, Ele vê Cristo. Jesus conquistou o perdão completo para nós. Além de nos livrar da culpa, Ele promete cuidar e abençoar todos os seus filhos. Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés e eu sou a pessoa menos importante da minha família, como está no capítulo 6, versículo 15. A resposta de Deus a Gideão é a mesma que ele continua dando a todos que o procuram com sinceridade e espírito de mansidão. Você pode fazer isso porque eu o ajudarei, como está no versículo 16. Jesus avisou: no mundo vocês vão sofrer, terão aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Está em João 16:33, parte B. Não há filosofia que nos ajude a escapar do inevitável que atinge todo ser humano. Gideão reconheceu a sua vulnerabilidade e buscou a Deus, mesmo antes de receber a bênção, a vitória. Eu pergunto a você: você já se sentiu abandonado por Deus porque tem de enfrentar sérios problemas, sérias dificuldades? Sabe, depois que Deus pediu a Gideão que mandasse para casa todos os soldados que sentiam medo, e depois de ele obedecer a todas as ordens que o Senhor lhe deu, o seu exército ficou reduzido apenas a 300 homens, que deveriam lutar contra o inimigo que estava espalhado no vale e parecia uma nuvem de gafanhotos, como está no versículo 12 do capítulo 7. Diante da disparidade de forças, quando o exército israelita venceu o inimigo, não houve dúvida de que o Senhor lhes tinha dado a vitória. Trazendo para as nossas vidas, todos nós, às vezes, enfrentamos situações muito difíceis.
elas parecem ser tão complicadas que achamos que não podemos suportar. São dificuldades que nos colocam em grande desvantagem. Será que Deus não permite que isso aconteça para que fique evidente que é Ele que nos dá a vitória? Podemos ser até em menor número, mas quando o Senhor está do nosso lado, nunca ficamos em desvantagem. Pouco tempo depois de terem deixado o Egito, eles se depararam com a imensidão do mar impedindo-os de continuar a sua jornada. E atrás de si eram ameaçados pelo exército de Faraó, que se aproximava para aniquilá-los. Novamente, o medo e a ansiedade que antes dominavam o coração deles voltaram a assombrá-los. Então Moisés disse ao povo: não tenham medo, fiquem firmes, o Senhor lutará por vocês, como está nos versos 13 e 14 de Êxodo, capítulo 14. Sabe, em nossa caminhada para a vida eterna, também há um longo caminho a percorrer. Como aconteceu ao povo de Israel, certamente nós teremos que enfrentar dificuldades, provações, tentações. Se nos deixarmos dominar pelo medo, estaremos duvidando de que Deus pode interferir a nosso favor em qualquer circunstância para cumprir o seu plano em nossa vida e suprir as nossas necessidades. É interessante porque Pedro não estava vivendo um bom momento. Aliás, as expectativas, as perspectivas para o futuro não eram nada promissoras. Pedro estava preso. E a Bíblia diz que alguns cristãos já haviam sido mortos e outros estavam sendo perseguidos. Mas, neste período de ansiedade e sofrimento, a Bíblia relata também que a igreja continuava a orar com fervor por ele. Sabe, quando sentimos que não há nada mais que possamos fazer, quando percebemos que a solução do problema não está em nossas mãos, precisamos nos lembrar de que Deus está no controle. Sabe, Ele continua perto de nós, que nada pode superar o seu poder e, principalmente, precisamos lembrar do cuidado que Ele tem comigo e com você. Tudo o que está pesando aí no seu coração hoje deve ser levado até Ele através da oração. Nós temos um relato de uma conversão. O apóstolo Paulo e seu discípulo Silas haviam sido presos injustamente, mas isso não abalava a sua fé. A Bíblia diz que eram mais ou menos meia-noite. Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus e os outros presos escutavam, como está em Atos 16, 25. Então um terremoto fez com que as portas da prisão se abrissem e todos podiam fugir. O carcereiro, sabendo que o castigo para a fuga de um preso era a morte, resolveu suicidar-se. Mas então Paulo gritou bem alto: não faça isso! Todos nós estamos aqui, como está em Atos 16, 28. Sabe, o testemunho de Paulo e Silas tocou o coração daquele carcereiro que logo perguntou: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E a resposta foi esta: creia no Senhor Jesus e você será salvo, você e as pessoas da sua casa. A maneira como eu e você conduzimos as nossas finanças podem trazer tranquilidade ou ansiedade, podem gerar paz ou confusões e dívidas. No capítulo 11, no versículo 15 de Provérbios, há um conselho que diz: quem ficar como fiador de qualquer um acabará chorando, será melhor não se comprometer. Já o versículo 24 nos alerta a termos equilíbrio, a sermos generosos e não econômicos demais, ou seja, que não sejamos avarentos. Por isso eu quero desafiar você a fazer um bom planejamento financeiro. Sabe uma dica? Anote todas as suas entradas e saídas. Planeje junto com a sua família, envolva a família na boa administração dos recursos que vocês possuem. O versículo 29 diz que quem dirige mal a sua casa acaba sem nada, e quem não tem juízo será sempre escravo de quem é sábio. Sabe, muitas vezes, eu e você, nós cometemos pequenos erros sem percebermos. Largamos as roupas jogadas pela casa, estacionamos o carro na frente da garagem de alguém, esquecemos de guardar algum alimento na geladeira depois de consumi-lo, ou deixamos de dar algum recado importante. Quando menos esperamos, alguém então vem em nossa direção
completamente enraivecido e nos ofende. É óbvio que a nossa vontade é de brigar, de ofender da mesma forma, de esbravejar. Mas o que Deus nos avisa em Provérbios é de que a palavra dura aumenta a raiva e a resposta delicada acalma o furor. Experimente dizer: você tem razão, eu errei, me perdoe. Sabe, a palavra de Deus é sábia. Lembre-se disso. Portanto, siga o conselho que ele dá. Promova a paz em sua família. Salmo 141:3, a palavra de Deus diz: ó Senhor, controla a minha boca e não me deixes falar o que não devo. Por que todo ser humano é tentado a fofocar? A resposta é muito simples. A nossa própria natureza pecaminosa nos incentiva. Além disso, Satanás, que é muito sagaz, sabe usar uma situação ou uma palavra inocente para destruir relacionamentos. A fofoca pode causar muitos danos. Saiba disso, inclusive arruinar a integridade e a honra de uma pessoa. Nos relacionamentos familiares, se o marido ou a esposa tem o hábito de comentar o seu relacionamento e seus desentendimentos com outras pessoas, amigos ou familiares, pode estar abrindo uma enorme brecha para Satanás transtornar sua vida conjugal ou até destruí-la. Fique atento. A palavra de Deus diz: mas quem é você, meu amigo, para discutir com Deus? Será que um pote de barro pode perguntar a quem o fez: por que você me fez assim? Sabe, quando oramos a oração do Pai Nosso, dizemos a frase: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso Deus é o Criador de todas as coisas e é Ele que nos mantém. Ele sabe o que é melhor para cada um de nós e aproveita os momentos ruins da nossa vida para nos ensinar e nos fortalecer na fé. Mas muitas vezes perguntamos o porquê. Sabe, quando um bebê nasce com alguma doença ou deficiência, logo queremos saber a razão daquilo. Não conseguimos aceitar que o pecado afeta a todos, cristãos e não cristãos. Gostaríamos que Deus nos desse uma vida perfeita, sem aflições ou dificuldades. Mas até mesmo a Bíblia exibe muitos exemplos de cristãos que sofreram e até morreram por Jesus. Noé foi considerado um louco quando começou a construir uma barca imensa, longe de qualquer rio ou mar. Ele foi mais além, avisou a todos da cidade que o Senhor havia prometido fazer cair dos céus uma chuva tão forte que inundaria aquele lugar e faria flutuar a embarcação que ele estava construindo. E as palavras de Deus se cumpriram. Os incrédulos foram condenados e Noé e sua família salvos. Agora preste atenção. Na cruz, Jesus fez algo extraordinário por você e pela sua família. Ele morreu e ressuscitou para lhe garantir a vida eterna. Sabe, você pode até ser ridicularizado ou humilhado por acreditar nisso, mas sua fé é o passaporte de entrada para a vida eterna. Deus tem muitas surpresas reservadas para todos nós. Seja um modelo de fé para sua família e para a sociedade. Me responda, você dedica pelo menos um dia da semana para eles? Você costuma passar um tempo meditando e orando diariamente? Sabe, se você é uma pessoa viciada em trabalho, resta-me fazer uma pergunta. Você tem se sentido feliz da forma como está conduzindo a sua vida? Sabe, dedicar tempo a Deus e à família é um grande investimento que produz lucros eternos. Os dias passam rapidamente. Quando menos esperamos, nossos filhos já cresceram e estão deixando o ninho. Então percebemos que a nossa concentração total no trabalho nos distanciou da nossa esposa e já não existe mais aquele companheirismo de antigamente. Nosso relacionamento com o Senhor tornou-se árido, estamos sedentos e não sabemos como recuperar o tempo perdido. Lembre-se, Deus idealizou a família para ser a base da nossa felicidade pessoal, da nossa realização. Tudo parte dela e por isso o nosso maior investimento deve ser em relação a ela. Sabe, esse amor com o qual Deus nos favoreceu deve se refletir nos nossos relacionamentos. Em vez de construirmos muros e cercas de separação, nós precisamos erguer pontes de aproximação.
É isso mesmo. O amor do Senhor mantém um casamento, mantém a amizade, mantém uma família. O amor do Senhor une e não separa, como o egoísmo e o orgulho. Humanamente falando, esse tipo de amor é inatingível. Porém, ele se torna possível porque quando eu e você cremos em Jesus, o Espírito Santo habita em nós e nos capacita a amar. E o próprio Deus ama através de mim e de você, ama através de nós. Sabe, quando isso acontece, as pessoas veem refletindo em nós o amor de Cristo e nós nos tornamos testemunhas vivas do seu amor. Permita que Deus ame através de você. Pense sobre isso. Esta foi mais uma Palavra do Pai. Não deixe de compartilhar este vídeo com seus amigos e familiares. Leve a palavra de Deus a quem precisa. Deixe também nos comentários o seu pedido de oração, seu testemunho ou uma palavra de fé e ânimo para os outros irmãos. Se inscreva no canal Anima Gospel e ative o sininho para receber as notificações a cada novo vídeo postado. Inscreva-se também no canal Palavra do Pai e confira outras mensagens edificantes para a sua vida. O canal Palavra do Pai é parceiro oficial do Anima Gospel. Inscreva-se já, que Deus te abençoe e até a próxima.